Muitos dos pensamentos, sentimentos e sensações que você tem não são seus. Se muitos dos pensamentos, sentimentos e sensações que você tem, se eles não são seus, certamente que muitos dos comportamentos que você tem não são seus. Comportamentos nada mais são do que uma resposta aos estímulos que são dados. Os maiores estímulos que nós temos vêm através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ou das nossas sensações. Portanto, se nós temos estímulos internos e eles não são estímulos nossos, se isso não é seu, então muitos dos comportamentos que você tem não são seus. Muitos dos impulsos que você tem não são seus. Mas de quem seriam? Eu já falo já para você que eles são dos que já morreram. Mas aguarda um pouco, porque antes disso eu quero te falar uma coisa mais importante ainda do que tudo isso. Se os seus pensamentos não são seus, se muitos dos seus pensamentos não são seus, se muitos dos seus sentimentos, das suas sensações, se tudo isso não é seu, se os seus comportamentos, se muitos dos comportamentos que você tem não são seus, portanto, muitos dos resultados que você vem obtendo não são os resultados que você busca. Certamente que alguma coisa está faltando. E talvez isto tenha a ver com a consciência. Viver o momento presente ou viver num outro momento. Como essas coisas funcionam? Nós temos um grande escritor, Eckhart Tolle, que escreveu um livro, O Poder do Agora. No Poder do Agora, ele nos fala sobre a dificuldade que existe em você viver o momento presente. Os nossos pensamentos ficam o tempo inteiro passando aqui pela nossa cabeça. E você precisa saber que um pensamento gera um sentimento e um sentimento gera uma ação e que todo outro caminho é verdadeiro também. Já que uma ação pode gerar um sentimento ou um pensamento, assim como um sentimento pode gerar um pensamento e uma ação. Tudo está acontecendo aqui e agora. Tudo está acontecendo junto e misturado. Mas se muito disso não é seu, muito do que acontece no aqui e agora não lhe pertence. De alguma forma, foge pelo meio dos seus dedos. E eu não sei se você já havia parado para pensar sobre isso. Eckhart Tolle, no seu livro, fala também da dificuldade que nós temos em mudar os nossos pensamentos, uma vez que hoje nós somos impulsionados a pensar o tempo todo e a pensar muitas coisas que não são nossas. Algumas coisas que você pensa, elas talvez estejam ligadas a algo que não é seu, mas que você pode observar rapidamente à sua volta. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer daquilo que acontece com você quando você segue o Facebook, o Instagram, quando você segue o TikTok, principalmente o TikTok e uma série de outros apps que estão aí no seu celular, que te obrigam o tempo inteiro a ficar buscando um pouco de recompensa dentro do seu celular. Quantas vezes isso acontece com você? Então isso você já deve reconhecer. Assim como você já deve reconhecer algumas coisas. Mas hoje, especificamente, eu vou te falar de alguns elementos que não são seus e que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que eles estão aí e você pode e deve olhar para eles. Então agora, preste bastante atenção, muita atenção mesmo, porque o que eu vou lhe dizer agora pode mudar muita coisa para você. Primeiramente, eu quero que você pense na sua mente como uma paisagem, mas não qualquer paisagem, uma paisagem complexa. Imagine a sua mente como uma teia intrincada de pensamentos, de sentimentos, sensações, de impulsos e de comportamentos. Sim, porque os seus comportamentos também eles passam por aí. Uma vez que os seus pensamentos geram sentimentos e sensações, seus comportamentos estão passando pela sua mente também.
Então imagine tudo isso. E eu posso apostar que muitas vezes você é levado a sentir, fazer, pensar, imaginar, perceber, vivenciar coisas que aparentemente você não quer. Sim, mas se você não quer, a primeira pergunta talvez seja essa. Sim, mas se você não quer, por que você está sendo levado a esses lugares? Por que você acaba sentindo tudo isso? Porque de alguma forma você pensa sobre tudo isso? Porque de alguma forma você age como você age se é algo que você não quer? Mas aqui vem a segunda pergunta que talvez seja muito interessante para que você encontre uma resposta para ela. Mas será que você não quer mesmo? Ou há uma parte sua que quer algo e você não sabe? Assim como eu disse a você agora que muitos dos seus pensamentos não são seus, então eles são de quem? Eu dei uma breve pista para você, que talvez eles sejam dos mortos. E isso talvez já te ponha a pensar ou imaginar que então nós somos, de alguma maneira, motivados por espíritos. Talvez você pense que isso que eu estou falando seja algo paranormal, mas aguenta a mão um pouco porque você vai entender melhor como tudo isso funciona. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa, faz coisas que não quer, se você tem comportamentos que você não quer, se você tem sensações que você não quer, se tudo isso que você não quer acontece, uma outra pergunta que talvez você deva responder e que seja extremamente interessante a resposta. E essa resposta talvez te ajude muito em outras áreas da sua vida. Se tudo isso acontece sem que você queira, então onde fica o seu livre-arbítrio? Sim, porque nós falamos o tempo inteiro sobre livre-arbítrio, livre-arbítrio. Nós somos livres, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser e a minha liberdade de expressão. Mas será que nós somos tão livres assim? Continue comigo porque eu quero que você considere algo agora. Por apenas alguns minutos eu quero que você considere algo. Imagine que a sua mente, ela tenha uma dimensão muito maior do que essa que você possa sequer conceber. Que a sua mente fosse uma tapeçaria gigantesca e que essa tapeçaria ela fosse de alguma forma que você tivesse algo como uma grande, de fato, um grande tapete ligado pedacinho por pedacinho e que isso não fosse moldado apenas por suas referências e experiências pessoais. Sim, porque uma das coisas que a gente pensa, uma das coisas que me vem à mente e que vem à mente de qualquer pessoa quando você pergunta quem você é, de onde você veio, o que você faz, a gente sempre vai se referenciar através daquilo que nós aprendemos nessa vida e daquilo que vivemos nessa vida. Ou seja, nós sabemos de antemão que somos frutos das referências que temos, mas que somos frutos também das nossas experiências pessoais. Mas por um minuto apenas, por um breve espaço de tempo, eu gostaria que você considerasse pensar que talvez você fosse fruto não apenas das suas referências e experiências pessoais, que elas fossem apenas uma parte desse intrincado conjunto de pensamentos, sentimentos, sensações, de comportamentos, de impulsos que você tem, que normalmente você chama de eu. Não é? Porque nós ligamos isso diretamente a uma identidade. Agora, considere também, por alguns minutos apenas, que este seu eu seja entrelaçado também por alguns outros elementos desconhecidos. Eu quero retornar, afinal, a gente já falou sobre isso, mas eu quero retornar a um ponto inicial dentro desse vídeo. Quando eu falava para você do poder do agora. Eckhart Tolle, naquele livro, No Poder do Agora, ele nos fala
como é importante viver o momento presente. E a gente sabe disso. É importante que a gente viva o momento presente. Quanto mais presente a gente estiver, muito mais consciência nós teremos também. E aqui cabe entender um pouco sobre processos mentais e processos de consciência. A mente é uma ferramenta, um instrumento, talvez um equipamento, como um equipamento que é capaz de rodar um grande software que a gente tem. Esse software que a gente tem, a ideia que nós temos inicial, imagine um computador. Eu quero fazer com você agora uma analogia. Imagine que você fosse numa loja e comprasse um computador. Você compra esse computador e leva para sua casa. Eu compro um computador exatamente igual e levo para minha casa. Será que eles são exatamente iguais? Certamente que já não são exatamente iguais. Alguma coisinha pequena que seja já mudou dentro desse computador. Mas tem uma coisa que vem agora que é fundamental para que a gente pense, para que a gente reflita e para que eu possa chegar onde eu quero chegar com você hoje, de maneira que você possa utilizar isso para mudar determinados comportamentos. Porque essa é a ideia. A ideia é que, para ter os resultados que você busca, para alcançar os resultados que você quer, você tem que ter um comportamento adequado em relação a esse resultado. Porque se você não tiver um comportamento adequado em relação a esse resultado, certamente que você não terá esse resultado. Se você não tiver um pensamento que esteja alinhado com um sentimento e uma sensação que possam gerar tal comportamento, você não vai conseguir esse resultado. Então, pense comigo agora, só imagine que nós levássemos esse computador para a nossa casa. Quando nós chegamos na nossa casa, o que nós fazemos a partir dali? Nós colocaremos coisas que são do nosso interesse. Portanto, nós falamos de referências. Nós daremos inúmeras referências para esse computador. Ainda dentro dessa analogia, imagine o seguinte, que nós somos como esse computador, somos levados para casa. Você, levado para casa, imagine, então você pequenininho, você acaba de nascer. Quando você nasce, o que nós receberemos? Nós, de cara, começaremos a receber uma série de referências das figuras de poder da nossa vida. Quais são as figuras mais importantes da nossa vida? Pai, mãe e depois aqueles mais próximos, a nossa família. Nossa família de origem será, portanto, fundamental para as referências que nós iremos receber inicialmente. E a partir daí, nós viveremos experiências pessoais. Tais experiências pessoais serão, de alguma forma, influenciadas e marcadas pelas referências que os nossos pais têm. Mas aonde fica toda essa parte desconhecida? Vamos voltar para a analogia do nosso computador. Voltando para a analogia do nosso computador. Quando nós pegamos um computador, imagine que a gente estivesse trabalhando com esse computador. Nós colocamos referências dentro deles. Mas tem uma coisa que ele já vem, de fábrica ele já vem. Além de vir com toda a parte externa, todas as características físicas, tem uma coisa que não é física, que você não consegue enxergar. Mas mesmo que você não enxergue, presta bastante atenção nisso, porque isso é muito importante. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não reconheça, isso não quer dizer que não exista. Isso existe. Embora você não possa reconhecer, não possa saber que existe, mas está lá. E isso que é o mais importante. Do que é que eu estou falando? Além de toda a parte física e tudo aquilo que você pode ver. O painel, os teclados, a cor, tudo aquilo que você reconhece dentro daquele computador. O que tem ali que você não está vendo? O sistema operacional. Você não consegue saber do sistema operacional como ele é. Você consegue imaginar que ele tem um sistema operacional, mas não consegue enxergar tal sistema operacional. Ainda dentro dessa analogia, você não sabe, não entende
como funciona o sistema operacional. Mas o sistema operacional, ele funciona a partir de inúmeros códigos. Em algum momento, esses códigos foram colocados, encadeados de certa forma, de maneira que juntos eles pudessem gerar um programa, aquilo que vai fazer funcionar algo. Esse programa que vai sendo gerado foi, de alguma maneira, ele foi construído lá por alguém. Vamos voltar para essa analogia, vamos trazer essa analogia para a gente agora. O que acontece conosco, o que acontece comigo e acontece com você, é que nós temos linhas de programa que não são visíveis. Tem muitas coisas que estão programadas em você e que não são visíveis. E agora, ainda dentro dessa analogia, tem uma coisa que é fundamental. Imagine que você tivesse determinados códigos dentro de tal programa que só podem ser disparados, que vão gerar outros programas e outras linhas de comando dependendo das teclas que forem tocadas. Dessa mesma maneira, nós funcionamos. É como se a gente tivesse trazido este programa e esse programa estivesse latente dentro da gente. Ele funcionasse dentro de mim, dentro de você. E esse tal programa que funciona dentro de mim e dentro de você é como se ele tivesse teclas invisíveis, botões que nós nem sabemos onde estão, que não quer dizer que eles não estejam também em pleno funcionamento. Alguns botões eles podem ser disparados a partir daí e outros estão funcionando por baixo. Mesmo que você não esteja teclando o seu computador, isso não quer dizer que o seu programa não esteja rodando por trás. Esse programa que você não enxerga dentro do seu computador, o sistema operacional, ele está rodando, ele está trabalhando o tempo inteiro. Conosco é a mesma coisa. Algumas coisas estão trabalhando aqui e nós estamos reagindo externamente a tudo isso. E imagine que por um problema qualquer, uma queda de energia, uma dificuldade qualquer, o equipamento caiu e bateu, tal programa começa a funcionar de uma maneira inadequada. Assim acontece conosco também. Imagine que nós fôssemos colocados sob uma determinada experiência ou referência diferente. Então tudo pode mudar. É a partir daí que nós entendemos que as referências externas, de alguma forma, mudam o nosso comportamento, mudam a forma como a gente pode reagir a algo e certamente muda o resultado que nós buscamos. Mas tem algo ainda, além de tudo isso que nós buscamos. Portanto, aqui já tem uma coisa que de cara você sabe. É importante que para viver o momento presente, você esteja conectado consigo mesmo. Que você esteja cada vez mais atento a tudo que acontece à sua volta. Que você esteja cada vez mais atento a tudo aquilo que cai dentro do seu celular. Tem uma coisa que eu não sei se você já percebeu. Não acredite em nada do que eu falo. Vai lá e testa. Pega o seu celular, principalmente se você tiver alguns aplicativos como TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook. Pegue o seu celular em algum momento e fale sobre determinado assunto. Daqui a um pouco você começa a receber propaganda sobre isso. E você começa a reagir em cima disso. O nosso comportamento é determinado por tudo aquilo que está à nossa volta. Ele é determinado pelos nossos pensamentos, sentimentos e sensações, mas ele é determinado também por todos os impulsos que são gerados à nossa volta. Nós temos, então, impulsos que nós geramos a partir de tais impulsos. De tudo aquilo que nos acontece, nós geramos outros impulsos também, que talvez não fossem aqueles que a gente gostaria. Então imagine, as coisas estão chegando para você em cima do que você fala e você reage em cima disso. É como se alguém estivesse guiando você sem que você percebesse. E isso aqui que está acontecendo com o seu celular, com o mundo à sua volta, está acontecendo internamente com você e você nem percebe. O que eu quero dizer com isso é que aqueles que vieram antes, eles de alguma maneira nos influenciam. Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora e em outros livros, ele nos fala também
do quanto nós adoecemos através de determinados pensamentos, o quanto nós reagimos a esses pensamentos e tal reação cria doenças em cada um de nós. Mas não só ele fala isso. A ciência hoje já demonstra que nós acabamos trazendo para o corpo muitas coisas que estão ligadas apenas aos nossos pensamentos ou sentimentos. Ou então, nós temos sentimentos que são desconhecidos para nós, mas que eles estão agindo aqui. A gente não sabe dizer como isso funciona, mas isso de alguma maneira funciona. De alguma forma, isso está sendo gerado. Quanto mais eu conheço sobre mim mesmo, mais tranquilo é para que eu possa encontrar determinadas respostas. Então, eu preciso me conhecer. Quando eu falo que eu preciso me conhecer, a ideia que nós temos já é de que existe uma parte nossa que é desconhecida. Freud, nos seus estudos, embora algumas pessoas digam, não, isso não serviu para nada e etc., ele já nos demonstra algo. Ele já nos demonstra que existem partes nossas desconhecidas. Uma parte nossa que é inconsciente, como algo que estivesse adormecido. Tudo que eu estou falando para você agora, eu queria que você ligasse uma coisa com a outra. Imagine o seguinte, sendo assim, imagine, portanto, que essa grande tapeçaria mental que eu te falei, que ela fosse entrelaçada, sim, de fato, com alguns fios de influências que não fossem reconhecidas. Alguns padrões que ecoam, de certa forma, através do tempo. Padrões antigos que, de alguma maneira, vêm ecoando através do tempo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você procurar uma definição sobre padrão, você vai ver que quando nós falamos de pessoas, como eu, como você vai ver que padrão é, na verdade, esse conjunto todo que nós estamos falando agora. Pensamentos, sentimentos, sensações. E Freud foi, portanto, muito esperto, sim, e talvez tenha nos oferecido algo a partir do qual nós podemos trabalhar de uma forma diferente. Ele nos oferece a possibilidade de perceber que existe, então, uma parte nossa que é inconsciente. Se existe uma parte nossa que é inconsciente, é como se parte deste programa, dentro daquela analogia que eu fiz com você, parte deste programa estivesse funcionando sem que eu percebesse. Então isso acontece comigo? Acontece. Acontece com você? Acontece. Agora, quais são esses padrões antigos, esses fios antigos que de alguma forma estão servindo, estão costurando essa grande tapeçaria que no final das contas somos nós mesmos? Esses padrões nascem a partir de onde, vêm a partir de onde? Alguns trabalhos têm nos demonstrado que nós trazemos características que não são apenas características físicas, mas nós trazemos características que são emocionais, características que de alguma maneira são psíquicas. Então agora, em cima de tudo isso, eu queria que você refletisse sobre algo. Por que isso acontece comigo e não acontece com outra pessoa da minha família? Aqui talvez seja legal pegar essas informações que eu já trouxe para você. E quais são as informações que eu te coloquei? Referências que nós temos desde o início da nossa vida, nós recebemos referências, desde o início da nossa vida, nós temos experiências, nós reagimos à experiência de uma maneira distinta, eu reajo de uma forma diferente do meu irmão, eu reajo às referências de uma forma diferente do meu irmão. Por quê? Porque eu enxergo o mundo de uma maneira diferente do meu irmão. Então, sendo assim, e juntando com esses componentes que eu trago dentro de mim, que são desconhecidos, isso demonstra que nenhum padrão será igual ao outro. Que esse conjunto de pensamentos, sentimentos e sensações, eles serão distintos entre si. Que aquilo que acontece comigo e acontece com outro
de uma forma completamente diferente. Porém, aqui talvez seja legal a gente colocar talvez um grande detalhe que faça toda a diferença. Cada vez que eu agrego uma referência, uma experiência, eu agrego uma referência ou uma experiência, isso pode ser que venha a fazer parte do padrão do meu filho ou da minha filha, ou das gerações que virão no futuro. Portanto, cada padrão, ele é único, mas ele é dinâmico. Então, desta forma, onde eu quero chegar com você? Que tudo isso foi construído, de certa maneira, em uma espiral de tempo. Tudo isso que eu digo é aquilo que acontece comigo hoje. Meus pensamentos, sentimentos, minhas sensações, o que eu sou hoje, minha personalidade, quem eu sou de fato, foi construído, de certa maneira, em uma espiral de tempo que considera, portanto, presente, passado e futuro. Desta forma e assim, não se pode encaixar alguém dentro de um quadrado. Também, e tampouco, a gente pode dizer que nós somos iguais nesse sentido. Nós somos, então, portanto, como esse computador que eu te falei. É um computador que você leva para sua casa, e aí eu vou levar você de novo para fazer uma elaboração com você em cima dessa analogia que nós estamos fazendo. Quando eu levo um computador para a minha casa, eu tenho algumas coisas que me interessam muito. Imagina que eu me interessasse muito por carro, imagine que eu me interessasse muito por flores, imagine que eu me interessasse muito pela espiritualidade, por determinada religião ou por uma outra religião. O que eu vou fazer? Eu vou juntar e vou começar a colocar elementos que são elementos ligados a esses meus interesses. Então eu vou trazer referências e vou trazer experiências ligadas a tudo isso. Mas essas referências e experiências ligadas a tudo isso não serão jogadas fora. Elas serão colocadas num drive, que é um drive que talvez parte disso seja lido no futuro. O que eu quero dizer para você é que parte disso talvez seja lido lá pelos meus netos, pelos meus bisnetos, por alguém que no futuro, de alguma maneira, em algum ponto, a linha de comando bata de alguma forma e traga essas informações à tona. Isso está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Então, se é assim, se nós buscamos um objetivo diferente daquele que nós estamos obtendo, está na hora da gente olhar também para essas referências desconhecidas. E para isso, não é um trabalho de estudar uma determinada matéria, não é a ciência lá, só um trabalho científico que vai te ajudar. A ciência vai te ajudar muito a compor tudo isso. Então você precisa compor todos esses elementos. E esses elementos que você vai compor através de experiências também. Então é necessário que a gente viva experiências distintas. 1890, William James escreveu um livro, Os Princípios da Psicologia. E dentro dos princípios da psicologia, ele já colocava algo extremamente interessante. O que ele colocava nos princípios da psicologia? Ele dizia que nós vivemos experiências espirituais. Essas experiências, essas tais experiências espirituais, elas funcionam a partir daquilo que está ligado a um outro campo de conhecimento que não é apenas o campo de conhecimento científico, mas o vivencial. As constelações se encaixam dentro desse processo. A yoga se encaixa dentro desse processo. O mindfulness se encaixa dentro desse processo. Tudo isso nos ajuda a diminuir esse volume de pensamentos que nós temos. Nos ajuda a entender se tais pensamentos que nós temos hoje, se eles são nossos ou não. E é pensando nessas coisas que a gente vai criando experiências para você. Nós acabamos de criar uma experiência fantástica para você. Eu vou deixar para você agora um endereço para você.
Se você quiser participar dessa experiência, eu tenho a certeza de que ela vai fazer uma grande diferença para você. É uma experiência através da qual você pode fazer uma investigação com os seus antepassados. E aqui cabe te dizer, os mortos então influenciam a nossa vida, porque um dia você estará morto, mas influenciará o seu neto, o seu bisneto. Assim como nós estamos sendo influenciados por pessoas que já morreram. Assim como tudo aquilo que eu te disse faz muito sentido agora. Sim, talvez pensamentos, sentimentos e sensações que estão aí agindo nesse momento e de alguma forma trazendo para você comportamentos, talvez não seja aquilo que você gostaria. Então, talvez você esteja sendo mobilizado por coisas que você não compreende. É aqui que cabe falar sobre as crenças familiares que nós temos. E o trabalho que a gente desenvolveu é exatamente um trabalho ligado a isso. Existe um trabalho que nós desenvolvemos aqui, dentro da Quatro Tempos, que se chama Entre Laços Invisíveis, uma jornada de ancestralidade e cura. Essa jornada de ancestralidade e cura vem exatamente para oferecer para você experiências para que você possa mudar alguns pensamentos, alterar algumas crenças, aos poucos e mudando alguns paradigmas. E assim, ao mudar pensamentos, sentimentos e sensações, você vai mudar o resultado das coisas que você vem obtendo. Resultados que você tem nos estudos, resultados que você tem nos relacionamentos, resultados que você tem no trabalho, eles podem mudar a partir daí. Além do que, você pode ter também noites que serão muito mais tranquilas. E quando eu digo de noites mais tranquilas, eu quero dizer que dias mais tranquilos virão também. Por quê? Porque você descansa muito mais. Quando você vive aqui só aquilo que está acontecendo aqui. Você já deve ter vivido momentos muito parecidos com esse que eu vou te dizer agora, onde algumas crenças acabam sendo fundamentais para que você tenha um comportamento ou outro. Ou então, momentos onde você faz algo com alguém que você gosta. Você tem um comportamento com alguém que você gosta, um comportamento que não foi legal, e você se pergunta, por que eu fiz isso de novo? Até quando eu vou fazer isso? Se você quer mudar comportamentos, você precisa trabalhar nos seus pensamentos. Se você quer mudar comportamentos, você precisa trabalhar os seus sentimentos. Se você quer mudar comportamentos, você precisa mudar as suas sensações, porque é um conjunto. Pensamento, sentimento e sensação dispara um comportamento. O comportamento nada mais é do que uma reação que você tem aos estímulos que estão sendo dados. E existem estímulos que são mentais, estímulos que são emocionais e estímulos que são físicos. Então, o seu corpo está reagindo de uma maneira, seus sentimentos estão reagindo de uma maneira e os seus pensamentos estão reagindo de uma maneira. E tudo isso está acontecendo em conjunto. Então, você precisa olhar para essas coisas, porque se você não olha para isso, certamente que os seus comportamentos continuarão sendo os mesmos comportamentos com os mesmos resultados. Você não sai do lugar exatamente porque não consegue trabalhar essas coisas. E aqui cabe, então, dizer para você como é que funciona o Entre Laços Invisíveis, essa jornada de ancestralidade e cura. Nós vamos capacitá-lo, capacitá-la. E o que é capacitação? A capacitação independe da capacidade. Sua capacidade é uma, capacitação é outra coisa. Capacidade é esse poder que você tem de absorver conhecimentos, de mudar suas atitudes e de criar novas habilidades. Isso é sua capacidade. Capacitação é oferecer conhecimentos que possam te ajudar a mudar habilidades e atitudes. É isso que acontece quando a gente capacita alguém. E para capacitar, dentro do Entre Laços Invisíveis, o que a gente faz? A gente oferece para você conhecimento, porque você vai ter outras aulas onde você vai entender como essas coisas funcionam, você vai trabalhar todas essas coisas dentro de você, e depois que você trabalha tudo isso aqui, dentro da sua mente, dentro dessa estrutura, você começa a mudar
níveis de consciência. Então você vai mudando esses níveis de consciência e vai trabalhando de que maneira? Você vai trabalhando de uma certa maneira, você vai trabalhando suas atitudes. Porque se a sua consciência muda, suas atitudes mudam também. Ou seja, atitudes, habilidades são comportamentos, geram comportamentos, novos comportamentos. Então é sobre isso que a gente está falando. Então como é que funciona? Você vai ter conhecimento, mas você vai ter exercícios também. São exercícios sistêmicos que você vai colocar, vai pôr o seu fone e vai se permitir viver tudo aquilo. Onde, aos poucos, através de todo um trabalho profundo, que te ajuda a trabalhar num outro nível, num nível de consciência muito mais profundo, você vai entrando em contato com outros elementos e vai trabalhando essa parte inconsciente. E aos poucos, nós vamos fazendo um movimento que Freud nos falou que era possível, que é trazer coisas do inconsciente para o pré-consciente e para o consciente. E aí, quando eu consigo trazer isso, bumba, aí eu explodo, aí eu consigo explodir e eu consigo mudar meus comportamentos. Nós teremos inúmeros exercícios. No exercício nós vamos trabalhar identidade e função. Outro exercício você vai trabalhar relacionamento de casal. Outro exercício vai trabalhar relacionamento com seus pais. E vai ter um exercício onde você vai trabalhar uma reverência aos seus ancestrais, e num outro exercício, é um exercício de escrita terapêutica, onde você vai ressignificar muita coisa e criar novos símbolos. Sim, esses símbolos serão importantes para trazer para você a lembrança rapidamente de algo que você está mudando. Então a mudança não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo paulatinamente, a gente vai trabalhando isso, dioturnamente a gente vai trabalhando isso. E na medida em que a gente vai trabalhando, a gente vai construindo um novo caminho, um caminho de libertação. Se você procura se libertar, se você quer mudar todos esses padrões, se você quer sair dessa coisa, desses pensamentos massacrantes, se você quer sair dessa coisa de viver sendo escravo de TikTok da vida, dessas coisas da vida, está na hora de começar a mudar, portanto, pensamentos, sentimentos e sensações. E se você quer estar mais presente sem que você seja tão influenciado pelos mortos, como muitas vezes a gente é, talvez o Entre Laços Invisíveis possa te oferecer todas essas possibilidades. Deixa eu te falar uma coisa que eu não te falei ainda. Lembra de assinar o canal e clicar no sininho, isso aqui é muito importante para mim, é importante para todos nós. E essas coisas todas que eu te disse, que estão presentes dentro desse curso, eu posso resumi-las agora e você nem precisa do curso. Sabe o que você pode fazer? Esse exercício. Qual é o exercício? De sair, abstrair, sair fora daquilo que está te conduzindo sem que você perceba e começar a tomar mais pulso. Como? Entrando em contato com sua família, internamente, sabendo quais são as crenças e quais são as crenças que te impulsionam e quais as que te impedem de ir à frente. Entendendo de fato quais são os comportamentos que você tem hoje que não são tão bons e percebendo de que maneira eles estão sendo gerados, quais são os pensamentos, sentimentos e sensações que estão gerando tais comportamentos que você não quer. Se você tem resultados que você não consegue alcançar, olhe para os comportamentos que você tem e dentro desses comportamentos trabalhe, portanto, pensamento, sentimento e sensação. É isso que a gente faz, aqui a gente faz, mas a gente dá tudo mastigado, né? A gente cria para você algo que é super acessível, algo que custa menos do que pagar um lanche de um fast food por mês. Então, isso já vem mastigado para você poder trabalhar. Bom, olha, então eu acho que eu deixo aqui para você algo para você refletir muito. Espero que esse vídeo tenha sido muito produtivo, muito positivo para você. Lembra de compartilhar, deixar o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. Assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações e a gente se vê num outro momento. Até lá, um grande abraço. Valeu.